Ô, Vitor Moraes, rapidamente, nesse sábado teremos uma cúpula de paz no Egito. Qual deve ser o posicionamento da diplomacia brasileira? Agora o Brasil assume a liderança ali do Comitê de Segurança da ONU, então é esperado que o Brasil reforce, Thiago, o pedido de cessar-fogo na região, inclusive reforça a urgência humanitária na faixa de Gaza, numa reunião que vai acontecer nesse sábado amanhã no Egito. Estarão presentes aí líderes de países importantes e autoridades de vários países membros permanentes e com direito a veto do Conselho de Segurança da ONU, como Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, para poder discutir esse conflito. A mensagem que vai ser levada pelo Brasil, pelo menos por enquanto, é que esse mês preside o Conselho de Segurança da ONU, é que a situação está cada vez mais delicada e precisa de pressa, e exige pressa, de uma atitude. Segundo o interlocutor da área diplomática do Brasil, o governo está preocupado com os civis de ambos os lados, tanto israelenses quanto também os palestinos. Programação da Jovem Pan até já. Eu chamo mais uma vez o professor Danilo para conversar com a gente. Professor, essa questão não só dos reféns, né, mas também dos civis que estão naquela região, a gente vem fazendo, né, e o que esperar dessa cúpula no próprio Egito? Será que isso traz algum alento para as pessoas que vivem naquela região? Que é o que o senhor falou também, o senhor fez já desde a semana passada essas comparações. Aquilo pode virar um Vietnã. E qual o peso da diplomacia, o que a gente sempre insiste para que isso não aconteça, professor? O peso da diplomacia é a dissuasão pelo diálogo, a dissuasão pelo consenso. Obviamente, também é trazer os agentes envolvidos a um processo de racionalização das causas do conflito e da busca de soluções. No caso específico do que vai acontecer no Egito, o que nos parece ali que a escolha desse país, o Egito, obviamente não foi à toa. É um país árabe de histórico protagonismo. Por sinal, é a casa de dois grandes movimentos políticos históricos do Oriente Médio. De um lado, já disse a vocês que é a Irmandade Muçulmana, que foi fundada nos anos de 1920, por Hassan al-Banna, tendo um grande protagonismo, e de outro lado, um movimento secular que foi muito forte, teve um protagonismo, teve inclusive um fulcro fundamentador de ações até militares na região contra Israel, inclusive, que é o pan-arabismo, né, um movimento secular, né, que teve como grande expoente o coronel Gamal Abdel Nasser, que chegou a ser presidente do Egito, e depois deixou um legado ali, que foi o Saddam, mais à frente o Hosni Mubarak, e assim por diante. O segundo ponto, né, é que, sendo um país de tradicional protagonismo, já foi mais protagonista, depois da Primavera Árabe, entra numa fase de declínio e se torna um país satélite, inclusive do capital saudita, vocês vão ver que o Egito aqui vai ser escolhido para ser um ponto de interlocução com essas autoridades políticas advindas da ONU, com Israel, com os países árabes locais. Eu estou falando aqui de Jordânia, eu estou falando aqui da própria Arábia Saudita, estou falando dos países do Golfo, né? Por que não termos uma sensibilização? Acho muito difícil, no caso da Síria, que está mais alinhada ao Irã, e o ponto fulcral, na minha opinião, aqui, é a questão da ajuda humanitária e da abertura de um corredor humanitário pela fronteira sul da faixa de Gaza por via do Egito, Tiago. Só que há um problema insistente. Nós notamos que o Egito persiste nesse argumento. Eu não vou abrir essa fronteira sem garantias de segurança. Sem garantias o quê? Que esse problema se torne causa de instabilidade política no meu território. Porque nós temos que lembrar que a Irmandade Muçulmana, que foi o movimento que deu sustentáculo no pós-Primavera Árabe
para o governo Mohamed Morsi, né, Mohamed Morsi, se tornou um movimento considerado terrorista dentro do quê? Do Egito. E o temor do governo egípcio é que o quê? Insurgentes com índole jihadista, diga-se terrorista, do Hamas, venham nessa leva o quê? De fluxo de refugiados. Esse é o grande problema. Então, eu vou contar com a ratio, eu vou contar com a razoabilidade da diplomacia. Mas nós temos diante de nós a realpolitik. Sem dúvida. Esse é o ponto.